Oi, hoje eu venho trazer uma tag que eu vi no canal do Bruno Bebiano, Luz Câmera Ação. É uma tag mais antiga, bem no ritmo de férias, assim, de filmes dos anos 80. A proposta é bem simples, é um adjetivo e a gente escolhe um filme que se encaixa naquele adjetivo. Vamos começar então? Primeira pergunta, um filme inesquecível. Essa é uma pergunta bem fácil de responder. Porque esse filme, ele envelheceu super bem. Aliás, ele não envelheceu, ele continua, parece que ele foi feito ontem. É tudo super atualizado, super bem feito. É Amadeus, de 1984, dirigido pelo Milos Forman. Ele conta a história da rivalidade entre o Mozart e o Salieri. O Mozart vivido pelo Tom Hanks e o Salieri pelo F. Abraham Murray, que ganhou o Oscar de melhor ator por esse papel. E uma coisa que é importante, essa rivalidade ela é mais no filme, tá? Não tem, até onde eu saiba, de tudo que eu ouvi e li até hoje, essa inveja do Salieri em relação ao Mozart, esse sentimento destrutivo é ficcional mesmo. Esse filme é maravilhoso, recomendo muito. Pergunta número 2. Um filme engraçado. Elvira, Mistress of the Dark, traduzido muito bem como Elvira, a Rainha das Trevas. Em geral, eu detesto os subtítulos que colocam nas traduções do português brasileiro, mas nesse caso ficou muito bem feito, muito bem traduzido. É dirigido pelo James Signorelli, um filme de 1988, e é um filme engraçadíssimo mesmo. Para quem não assistiu, assiste. Esse filme continua bom. Ele trata da história de uma atriz, cantora, dançarina, que descobre que uma tia que ela desconhecia faleceu. Ela herdou uma casa caindo aos pedaços, um cachorro e um livro de receitas. E esse livro de receitas é um livro de feitiços. E aí o filme fica realmente muito engraçado. Eu esqueci de falar que a cidade da tia é uma cidade ultra conservadora. E a Elvira é tudo menos conservadora. Eu coloquei ali só uma foto do rosto dela, porque eu fiquei com receio de colocar foto de todas as fendas e decotes que ela usa. E sei lá, o YouTube barrar, sabe como é que é, né? Tem uma cena que a Elvira convida um cara para jantar, que é o bonitão do filme, e ela pega esse livro de receitas de feitiços para fazer o jantar. Bom, quando fica pronto e o cara tá sentado para ser servido, ela abre a panela e é bem anos 80, assim. E uma outra cena que é muito boa. Esse pessoal ultraconservador da cidade está reunido para um almoço na igreja e ela resolveu aprontar e fazer essa receita, a mesma receita que deu errado no jantar do cara, e fazer lá nesse almoço da igreja. Mas a receita não ficou igual. E aí o que acaba acontecendo é que aquelas pessoas ultramoralistas começam a se soltar e começa a virar assim, meu Deus, olha, é só vendo o filme porque é engraçado e tem essa coisa de uma, é curioso, né, esses filmes assim, para sessão da tarde a gente assistia cada coisa numa boa, né? Pergunta número 3, um filme ruim. Bom, aqui eu tive que adaptar um pouco a resposta, porque eu não me recordo de um filme que eu tenha visto na época, anos 80 ou no início dos 90, que eu tenha achado ruim e que eu ainda me lembro dele hoje. Eu só me lembro dos bons. Então, a resposta que eu dei para essa pergunta é de algo que eu mudaria. É isso que eu tive que fazer para poder responder essa pergunta. Eu não me lembro mesmo, gente, de nenhum filme que eu achei ruim. Eu me lembro só dos que eu achei bom faz tanto tempo, né? A gente costuma recordar das coisas boas, mais eu acho. É claro que os anos 80 estão cheios de filmes que envelheceram mal, assim, que faziam piadas que hoje pegam mal. Mas se o filme na época agradou, então acho que não se enquadra nessa pergunta, não é? Bom, como eu disse, eu dei uma adaptada na resposta. Eu escolhi Os Sete Suspeitos, Clue, né?
Um filme dirigido pelo Jonathan Lynn, em 1985. Esse filme é baseado naquele jogo de tabuleiro, Clue. Como é que era? O jogo do detetive, eu acho que era. Eu acho que foi lançado no Brasil com esse nome. Ou Detetive só. Agora eu não me lembro. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme. É uma noite chuvosa. São 6 convidados que chegam numa mansão nessa noite chuvosa e tal. E tem um mordomo e os empregados aguardando. E começam a acontecer assassinatos. Armas diferentes, partes diferentes da casa. É bem adaptado do jogo mesmo. Por que que eu escolhi, então, um filme que eu adoro para colocar nessa opção do ruim, entre aspas? Na verdade, assim, ó, eu tenho o DVD desse filme e ele tem 3 finais e a gente pode ligar para fazer um final randômico, assim. Começar a ver o filme sem saber qual é o final que vai ser o escolhido para aquele momento que a gente está assistindo. O que que eu gostaria? Bom, são 7 suspeitos, eu queria que fossem 7 finais. E não somente 3. Mas é só isso, porque de resto eu adoro esse filme, gosto bastante mesmo. Ele é bem cômico também, ele tem um texto bem teatral, sabe? E tem o Tim Curry, que é quem fez o Pennywise, o primeiro, né? Primeiro Pennywise. Fez The Rocky Horror Picture Show. É um cara, um puta ator. Pergunta número 4. Um filme inovador. Sem dúvida, é Um Lobisomem Americano em Londres. É um filme de 1981, dirigido pelo John Landis. Ele foi um filme absolutamente inovador na questão dos efeitos práticos. E esse rapaz aqui, o Rick Baker, ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem, melhor efeitos, melhor maquiagem com certeza. Eu fui verificar, o cara já ganhou o Oscar 9 vezes por melhor maquiagem. Ele é um especialista em maquiagem, maquiagem com efeitos visuais, que ele trabalha em outros filmes, tipo, trabalhou em outros filmes tipo Men in Black, The Wolfman de 2011, esses filmes que é uma maquiagem com próteses, com coisas assim. E como eu estava dizendo, é justamente nesse sentido que Um Lobisomem Americano em Londres é absolutamente inovador. Aquela cena de transformação do protagonista jamais tinha sido feita daquela forma. É uma cena muito marcante, muito diferente, porque tem todo aquele processo de dor que eu não me recordo, aí eu não sei se antes era assim também ou se era só uma agonia emocional, mas ali no caso desse filme aqui, aparece uma agonia física também. Bom, mas estou eu aqui falando por que que esse filme é inovador e esqueci de falar no filme, não é? Bom, são 2 amigos que vão de mochila fazer uma viagem no interior do Reino Unido e numa noite de lua cheia eles estão caminhando pela charneca, eu acho, e eles são atacados. O amigo morre e o protagonista fica ferido. Baixa o hospital e ele começa a ficar diferente, não é? Começa a ficar, ele se interessa pela enfermeira e ao mesmo tempo em que ele está vivendo aquela transformação, ele tem pesadelos horrorosos. A maquiagem desse filme, ela não só é maravilhosa em relação ao lobisomem, ela também é muito impressionante em relação ao amigo, que, meu Deus, o amigo dele, a cada vez que aparece para ele, tá mais pavoroso. As outras pessoas que morrem ao longo do filme, esse filme é muito bom mesmo. É um outro filme dos anos 80 que não é datado, não envelheceu mal, que parece que é um filme feito recentemente, assim, eu recomendo muito esse filme. Pergunta número 5, um filme épico. Mais um filme com um maravilhoso subtítulo.
Willow, na Terra da Magia. É um filme de 1988, dirigido pelo Ron Howard. É bem fácil ver que... É só ver o cartaz que a gente vê que tem magia, né? Nem precisava esse subtítulo, mas tudo bem. Esse filme tem o Val Kilmer, tem aquela atriz que era a esposa dele, agora esqueci o nome. Tem a Jean March, que, que ela faz a bruxa. E ela participou também daquele filme The Changeling, que eu acho é A Casa da Noite Eterna, se não me engano, que também é dos anos 80. Tem esse ator aqui que eu coloquei em destaque nessa foto, que é o mesmo ator daquele professor do Harry Potter, lá de... Lembra do Wingardium Leviosa? Então é aquele ator que ele fez, na verdade ele fez vários papéis, eu acho que ele fez uns 3 papéis diferentes esse ator na saga ali do Harry Potter. Mas Willow é sobre uma bruxa terrível, uma bruxa má, que domina ali uma determinada região. E nasce uma criança e tem uma profecia, se não me engano é uma profecia, que diz que essa criança vai renovar aquela situação, né? Vai superar aquela bruxa, vai superar esse reinado de trevas e significa a superação desse momento e enfim, esse personagem aqui tem que fugir com essa nenê porque a bruxa tá atrás. É bem legal, na época eu achei bem legal, faz vários anos que eu não vejo, mas eu acho que Ron Howard é um bom diretor, eu acho que vale a pena conferir esse filme sim. Pergunta número 6. Um filme do gênero terror. Um dos filmes mais emblemáticos dos anos 80, A Hora do Espanto, um filme de 1985, dirigido pelo Tom Holland. Um adolescente começa a prestar atenção nos vizinhos que se mudaram recentemente para uma casa próxima e numa certa noite ele enxerga alguma coisa suspeita e ele começa a observar cada vez mais e ele se convence de que esses vizinhos são vampiros. Esse adolescente tem uma namorada e um amigo e ele procura convencer, não é o amigo, a namorada. Ele mora com a mãe, esse, esse rapaz. E eles procuram depois, quando eles estão vendo que a coisa está ficando séria, que aquele vizinho é um vizinho ameaçador mesmo, eles procuram o Peter Vincent, que eles assistem um programa de televisão que é esse cara que apresenta um programa de televisão sobre vampiros. Mas chegando lá, o cara não é um especialista em vampiros, ele é um ator. Mas mesmo assim ele procura ajudar, porque ele tem algum conhecimento. Esse filme é muito, muito bom. A maquiagem é muito boa, os efeitos práticos são muito bons. E a gente tem que lembrar também que nos anos 80 não tinha esses efeitos digitais, as coisas não eram feitas pelo computador. Então a gente tem uma noção de perigo, de realidade que é maior do que muitos filmes que são feitos hoje. Eu recomendo fortemente esse filme para quem gosta de terror e por acaso não viu ou faz tempo que viu. Se faz muitos anos que viu esse filme, assiste de novo, esse filme é muito bom. Pergunta número 7, um filme de suspense. Eu escolhi Dublê de Corpo, de 1984, dirigido pelo Brian De Palma. Esse filme faz muitos anos que eu vi. Esse filme eu não assisti recentemente, eu preciso assistir. Eu nem sei se eu cheguei a assistir esse filme inteiro na época. Mas eu sei que ele é baseado em Janela Indiscreta. Ele tem a mesma estrutura de um cara que começa a observar uma vizinha. E ele começa a observar a vizinha tirando a roupa, porque ela tira a roupa todos os dias à mesma hora. E nessa de ficar observando a vizinha, ele testemunha algumas coisas suspeitas e ele se vê envolvido numa trama com bastante suspense. É um filme muito bom, o Brian De Palma é um excelente diretor
Esse é um filme que eu quero rever e eu acho que vale a pena tu rever também. Pergunta número 8. Um filme romântico. O filme é Namorada de Aluguel, de 1987, dirigido pelo Steve Rash. O título original desse filme é idêntico ao da música dos Beatles, Can't Buy Me Love. E é bem aquela comédia romântica, não é? Comédia adolescente, bonitinho, final feliz. Ah, é sobre um rapaz que está no último ano do ensino médio. Ele não é nada popular e ele resolve pagar para líder de torcida, uma menina muito bonita e tal, para ela ser namorada dele por um mês. Fingir ser, não é? Namorada dele por um mês. E ela tá precisando de dinheiro, ela aceita, e a gente já sabe, né, como é que a coisa vai se desenrolar. Mas ele é um filme bem bacana, assim, para essa proposta, dentro da proposta dele ele é bem legal. Não pretendo rever por enquanto, não é bem o meu estilo, mas ele é um filme romântico, com certeza. Pergunta número 9. Um filme emocionante. Um dos filmes mais emocionantes da história do cinema, não apenas dos anos 80. E.T. de 1982, dirigido pelo Steven Spielberg. Ele tem uma grande parte desse sentimento, ele está alicerçado nessa criatura maravilhosa, nesse design maravilhoso, porque essa criatura parece toda bondade, toda é uma fofura, é a coisa mais querida. E desperta na gente os melhores sentimentos, não é? Bom, então a trama básica do filme, para quem eventualmente nunca assistiu e não conhece, um grupo de extraterrestres chega na Terra, eles estão fazendo uma pesquisa e um deles se distrai olhando outras coisas, acaba se desgarrando do grupo e esse grupo tem que fugir por conta de humanos que estão ali, se não me engano, gente do governo que está ali, e eles acabam partindo, deixando esse indivíduo para trás. E esse extraterrestre, para se manter em segurança, ele se esconde na propriedade de uma família. E essa família é a família do Elliot. São três crianças e ele forma vínculo, sobretudo, com esse menino do meio. Ah, é um vínculo muito bonito, as crianças. É muito lindo esse filme. Muito, muito bonito mesmo. Para quem eventualmente não viu, nunca viu, ou faz muitos anos que não vê. Tem várias cenas emocionantes, várias cenas que a gente ri, que a gente chora. Aquela cena da fuga das bicicletas, quando o ET resolve o problema ali do cerco das crianças. É muito lindo, é muito lindo. Recomendo muito esse filme. Pergunta número 10. Um filme sensual. Como o próprio nome do filme indica, Corpos Ardentes tem uma grande carga de erotismo. Ele é um filme de 1981, dirigido pelo Lawrence Kasdan. A título de curiosidade, para quem gosta de Stephen King, ele também dirigiu o Apanhador de Sonhos, né, The Dreamcatcher. Esse filme é com a Kathleen Turner e com o William Hurt. Eles estão super bonitos nesse filme. E, aliás, eles são bonitos, né? E é sobre esse casal se envolve, ele não tem compromisso, mas ela é casada. E enfim, tem cenas bem filmadas, as cenas são boas. Mas a coisa começa a ir para um lado de manipulação, de... Eu não quero dar spoiler, ele é um filme muito bom. É melhor assistir sem saber nada a respeito. Mas é um daqueles assim que a gente sabe que a pessoa envolvida acha que é uma coisa e no fim é outra. É por aí. Mais uma curiosidade sobre o diretor, o Lawrence Kasdan. Ele é mais roteirista do que diretor. E ele fez o roteiro de O Império Contra-Ataca, Os Caçadores da Arca Perdida.
Ele fez o roteiro desse filme aqui também, entre vários outros. Ele é um roteirista bem interessante. Pergunta número 11. Um desenho animado. Eu escolhi O Cão e a Raposa, né, The Fox and the Hound, de 1981. Esse filme tem 3 diretores, o Art Stevens, o Ted Berman e o Richard. Rich, é o Riquinho, né? Mas tudo bem. Essa animação é muito bonita. Eu tinha, inclusive, o disco com a historinha, eu ouvia muitas vezes. E ele é triste também, nessa época a Disney era meio cruel com a criançada. Mas esse filme é sobre um filhote de raposa que se torna amigo de um filhote de Bloodhound, que é uma raça de cão de caça. Eles são amigos, mas enfim, cada um vai seguindo seu caminho, não é? Quando eles se tornam adultos, o cão é um cão de caça, que, cujo dono é um caçador, e a raposa vive ali naquela floresta. A partir disso, a gente já pode imaginar que o conflito nesse filme é justamente entre o sentimento e o instinto. Mas ele é um filme lindo. Tem cenas que eu me lembro até hoje da, da raposa tá conversando com a mamãe coruja. Ah, nós vamos ser amigos para sempre, não vamos? Aí a mamãe coruja diz assim: ai, meu filho, para sempre é muito tempo. E o tempo tem um jeito de mudar as coisas. Mas assim, ó, eu super recomendo da mesma forma que eu disse pro ET, ainda não assistiu, quem assistiu há muito tempo, assim, ó, vale muito a pena. Pergunta número 12, um filme bobo. Esse filme certamente ele não é bobo no sentido pejorativo, mas ele é um filme que não se leva a sério e a gente também não pode levar. É Viagem Insólita, de 1987, dirigido pelo Joe Dante. O título original é Inner Space, é com Dennis Quaid, com a Meg Ryan e com Martin Short. O personagem do Dennis Quaid, ele é um militar que está participando de um experimento científico que consiste em miniaturizar objetos e corpos humanos, e no caso ele e dentro de uma espécie de submarino, digamos assim, até reduzir a um tamanho microscópico para injetar dentro de um animal de laboratório. Mas tem gente, não é? Tem gente espionando e está de olho nessa experiência e acaba que o laboratório é atacado. Um dos cientistas pega essa nave miniaturizada com o Dennis Quaid dentro e injeta no Martin Short que está passando na rua. Aí vocês já, só por isso você já vê enquanto é um filme, como eu disse, é bobo no bom sentido. Porque o Martin Short é impossível assim ele participar de um filme assim, eu nunca vi filme sério com ele. Não sei se recentemente ele fez algum personagem sério, mas ele não tem, a gente olha para ele e já dá vontade de rir. Se a meta é uma diversão despretensiosa, então esse filme é ótimo. Para esse objetivo, esse filme é ótimo. É ágil, tem bastante ação, é bem bacana. Pergunta número 13, um filme violento. Como todo filme de máfia, Os Intocáveis, de 1987, é um filme bastante violento. Assim como o dublê de corpo, ele também foi dirigido pelo Brian De Palma. E o filme conta a história da guerra entre a polícia e a máfia na época do Al Capone. O, é o Robert De Niro que faz o Al Capone, se não me engano. É sim. E o Elliot Ness é o Kevin Costner. Eu não me lembro de muitos detalhes desse filme, faz tempo que eu vi.
muito, muito tempo. Mas eu me lembro que tem toda aquela matança, tiro, não é? Tiro e morte por tudo que é lado, como todo filme de máfia. Então, ele corresponde à pergunta um filme violento. Assim, eu recomendo porque eu confio no diretor. Não porque eu me lembre do filme, mas porque eu confio no diretor. Então, eu acho que dá para recomendar. Eu também tenho que assistir esse filme novamente. Pergunta 14, um filme tenso. Na hora que eu fui organizar a lista, eu fiquei na dúvida se eu colocava um lobisomem americano em Londres como inovador ou a mosca, porque os dois são muito inovadores. Mas eu acho que o lobisomem americano em Londres, ele é mais leve no sentido que ele tem uns momentos assim que quebra com humor. E a mosca não, a mosca é um filme tenso, muito tenso. O filme conta a história de um cientista que está fazendo vários testes e ele resolve fazer o teste de teletransporte, né? E ele resolve testar com ele mesmo. E só que tem uma mosca que entra na máquina e altera o DNA dele. O protagonista é o Jeff Goldblum e ele faz par romântico com a Gina Davis, que inclusive era a esposa dele mesmo, ou passou a ser a partir desse filme. E a cada vez que ela chega na casa dele, que ele tá mais alterado geneticamente, a gente fica tenso junto com ela. Meu Deus, o que que essa mulher vai encontrar quando ela chegar? Chega a ser difícil acreditar que esse filme é de 1986, porque ele realmente também ele é inovador. O David Cronenberg, que é o diretor, assim, foi impecável nesse filme, porque esse filme já é uma refilmagem, tá? Esse filme, A Mosca, mais antigo. E o Chris Wallace, ele fez a parte de maquiagem, de efeitos práticos, todas as próteses que o ator usou. Assim, realmente os efeitos são incríveis desse filme, realmente muito impressionantes. E todos esses efeitos colaboram para esse efeito, para essa tensão que a gente sente nesse filme, porque ele não está só se alterando fisicamente, ele também está alterando a índole. Então a gente não sabe se ele vai continuar reconhecendo a moça, se como é que ele vai se comportar. Ele é um filme, olha, vale muito, muito a pena ver. Recomendo bastante. Por fim, a pergunta número 15, um filme adolescente. Sleepaway Camp, Acampamento Sinistro, um filme de 1983, dirigido por Robert Hiltzik. Esse é um slasher raiz, sabe? E é bem filme adolescente, porque olha, quem foi adolescente nos anos 80 e não assistiu slasher, eu acho que perdeu uma parte da adolescência, porque era padrão, né? Todos nós assistindo A Hora do Espanto, desculpa, A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, principalmente esses dois, mas no meu caso, principalmente Sexta-feira 13. O Jason fazia sucesso lá em casa. Mas Sleepaway Camp tem todos aqueles ingredientes do slasher: baixo orçamento, um roteiro que não é muito caprichado, mas a parte das mortes são bem feitas, né? São sinistras. E esse filme tem um borogodó, assim, tem uma preocupação com uma história. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um slasher diferente. Uma outra coisa que eu gosto nesse slasher, que vocês veem ali pela foto dos atores, são adolescentes. Não são atores de 30 anos fazendo papel de quem tem 16 e 18. A gente vê assim aqueles adolescentes de bracinho fino, perninha fina, sabe? São adolescentes mesmo. Isso eu acho que é uma coisa muito boa. Dá verossimilhança para a situação.
E ali, de camiseta amarela, tá a nossa protagonista, a Angela, que é uma personagem bem interessante. Ela é muito, muito tímida e ela tá nesse acampamento junto com o primo. Não tá muito feliz, mas eu não vou falar muito para não dar spoiler. Mas assim, ó, eu só recomendo esse filme para quem gosta de slasher. Para quem não se importa com baixo orçamento, para quem sabe que o slasher é baixo orçamento. É quase sinônimo de baixo orçamento. Mas para quem gosta desse estilo, vai gostar de Acampamento Sinistro. Acabei de descobrir, fazendo essa tag, que eu tô com saudade dos filmes dos anos 80. A gente sempre pensa, pelo menos eu, às vezes eu penso nos filmes dos anos 80 e a primeira coisa que me vem na cabeça é filme de baixo orçamento. Mas teve muita coisa muito boa, muita coisa muito bem feita e muita coisa atemporal. Porque são muitos os filmes que são feitos em todas as décadas que eles se desatualizam. Ou como a gente diz, né, eles envelhecem mal. Mas tem muitos, muitos, muitos filmes na década de 80 que continuam atuais, continuam relevantes, continuam tratando de temas que a gente pode e deve revisitar. Então eu acho que valeu muito, muito a pena fazer essa tag. Eu vou agora, porque eu não consegui resistir, eu tive que fazer umas menções honrosas, porque ficou tanta coisa de fora, então eu vou deixar uma listinha de menções honrosas aqui. A título de recomendação, então, para vocês e para mim, estou deixando mais essa listinha aqui. Os Fantasmas se Divertem, A Hora da Zona Morta, Uma Noite Alucinante, que é o Evil Dead, né? Bala de Prata, Gremlins, O Enigma de Outro Mundo, Mississippi em Chamas, que é um drama excelente com Gene Hackman e o Willem Dafoe, Tootsie, que é com Dustin Hoffman, é um filme ótimo, ótimo também, sobre um ator que se veste de mulher para conseguir um trabalho, porque ele não está conseguindo como ele mesmo. Christine, que é a adaptação do livro do Stephen King, assim como A Hora da Zona Morta. A Morte Pede Carona, maravilhoso. Quer dizer, eu achava maravilhoso, vamos ver revendo, né? Os Garotos Perdidos, Cemitério Maldito, também Stephen King, e Ligações Perigosas. Deixem nos comentários mais indicações de filmes dos anos 80 para a gente assistir. Muito obrigada a todos, um abraço e até o próximo vídeo.